audiências realizadas e acordos. Movimentos de audiência. O Conselho Nacional de Justiça, através da tabela de movimentos, elenca todos os tipos de audiência que podem ser utilizados para a inserção desta informação no curso dos processos judiciais. Estes tipos de audiência estão contidos dentro da árvore do movimento 970 Audiência. Dentre estes tipos, podemos citar audiência de conciliação, de instrução, de mediação, de apresentação de adolescente, entre outras. É também o CNJ que define se algum tipo de movimento, ao ser lançado, necessita de informações complementares, chamadas de complementos de movimento, bem como detalha se estes complementos são ou não obrigatórios. Estas informações são expostas na tabela de movimentos, conforme se observa na imagem. Tratando especificamente dos movimentos de audiência, eles possuem 4 complementos obrigatórios impostos pelo CNJ. 2 complementos são considerados como identificadores, de livre preenchimento, e dizem respeito à data, hora e o local da audiência. Os outros 2 complementos são considerados como tabelados, em que o usuário necessita escolher uma das opções listadas. Essa lista é criada e controlada pelo próprio Conselho. As informações dirigida por e situação da audiência são os complementos tabelados, sendo seu preenchimento de caráter obrigatório pelo usuário. Apenas para exemplificar, uma audiência que efetivamente foi realizada, ao ser lançada no sistema ProJude, deve ter o complemento de situação da audiência devidamente preenchido pelo usuário, com o complemento realizada. Movimentos de acordo. É também a tabela de movimentos do Conselho Nacional de Justiça que apresenta todos os movimentos existentes que possuem relação com decisões homologatórias inseridas na árvore do movimento decisão e julgamentos homologatórios inseridos na árvore do movimento julgamento. Examinando a referida tabela, encontramos o seguinte: decisões homologatórias, 377, acordo em execução ou em cumprimento de sentença, 1017, suspensão condicional da pena, 12733, homologação do acordo de não persecução penal, julgamentos homologatórios, 466, homologação de transação, 884, transação penal, 12738, homologação de transação penal, 14099, homologação de acordo em execução ou em cumprimento de sentença. Relação entre audiências realizadas e acordos homologados. Não raros são os casos em que, durante a realização de um tipo qualquer de audiência, acontece uma situação de acordo entre as partes do processo. Independente do tipo de audiência e do tipo de decisão ou julgamento homologatório em questão, é necessário que os usuários do sistema ProJude tenham bastante atenção no lançamento destas informações, para que elas sejam feitas de maneira correta. Assim, para que todas as informações acerca do processo sejam corretamente lançadas na movimentação processual, se faz necessário que o usuário informe que a audiência efetivamente foi realizada, usando para isto um dos movimentos de audiência com o complemento realizada. Também é necessário que o usuário insira o correto movimento de decisão julgamento homologatório, que varia conforme o caso. Ou seja, na movimentação processual, se faz necessária a inserção de 2 códigos de movimentos, o primeiro para caracterizar a realização da audiência e o segundo para caracterizar a decisão julgamento homologatório. Existem diversas situações em que o usuário apenas anexa a decisão ou sentença junto ao movimento de audiência realizada. Este procedimento, além de não ser o correto sob o ponto de vista das tabelas processuais unificadas, acaba por subdimensionar a produtividade da unidade judicial, tendo em vista que o movimento de decisão julgamento homologatório deixa de ser lançado. O levantamento da produtividade das unidades judiciais é feito pelos códigos de movimentos que são lançados na movimentação processual de cada processo. Deriva disso a importância do correto lançamento dos movimentos processuais. De maneira semelhante,
Caso o usuário faça somente o lançamento do movimento de decisão, julgamento homologatório, sem o lançamento do movimento de audiência realizada, as estatísticas referentes ao quantitativo de audiências realizadas é que irão ficar subdimensionadas. Nesta imagem, temos um exemplo de erro na movimentação processual, especificamente no lançamento dos códigos de movimentos. Note que o movimento de audiência de mediação realizada é corretamente inserido, ordem sequencial 30. Porém, inexiste o lançamento de movimentação para caracterizar a transação penal realizada. Esta informação está apenas dentro do movimento de audiência. Assim, a produtividade relacionada à audiência será corretamente computada, mas a produtividade decorrente da transação penal, não. Agora se apresenta um exemplo do correto uso dos códigos de movimentos processuais. Perceba que foi lançada a informação de audiência de conciliação realizada e, em seguida, foi inserido o movimento de homologação da transação. Desta forma, tanto a produtividade decorrente da realização da audiência como da homologação de transação serão computadas. Agora temos outro exemplo do incorreto uso das movimentações processuais. Observe que a realização da audiência é corretamente lançada, inclusive com o adendo de que ocorreu a conciliação. Porém, o próximo movimento para informar a decisão prolatada na audiência utiliza um código diverso, 12164, referente a outras decisões, ao invés de utilizar um movimento próprio para a decisão-julgamento homologatório. Desta forma, será corretamente computada a realização da audiência, mas teremos distorções no quantitativo de decisões pelo uso incorreto do movimento processual. Por fim, temos um segundo exemplo do correto uso dos movimentos processuais. Na imagem, conseguimos observar que existe tanto o lançamento da realização da audiência de conciliação como da homologação da transação. Desta forma, ambos os itens serão corretamente computados para fins de produtividade. Então lembre-se, as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário são de observância obrigatória pelos tribunais de todo o país. É por meio delas que os indicadores e estatísticas são padronizados para todo o Brasil. O seu uso é necessário para que a produtividade de sua unidade judicial possa ser corretamente aferida tanto pelo Tribunal de Justiça do Paraná como pelo CNJ.